Nós vamos ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler também o versículo 20. Enquanto você abre sua Bíblia, mandando mais uma vez aí um abraço, um alô para a turma que nos acompanha aí pela internet. Que Deus lhe abençoe, lhe visite aí também na sua casa e que possamos estar juntos, unidos, durante esse período de culto na mesma fé. Mandando um alô lá para a turma lá do fundo do Instagram. Que Deus abençoe também. Hoje estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. E quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Vamos ler esse último versículo juntos? Tenham fé no profeta do Senhor e terão. Feche seus olhos. Deus, estamos na tua casa nessa noite e clamamos, Pai, ao Senhor pela tua presença em nosso meio. Necessitamos, meu Pai, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, trabalhando em nosso meio, revelando, meu Pai, aquilo que é espiritual. Nós dependemos exclusivamente de Ti. E esse, Senhor, é o momento em que a Tua igreja carece, meu Pai, de ser alimentada por Ti. Precisamos, meu Deus, que o nosso espírito seja fortificado pela Tua palavra. E agora, Pai, esclarece para nós aquilo que o Senhor deixou, para que possamos, meu Deus, acrescer a nossa fé. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Irmãos, para entendermos um pouco o contexto desse versículo, e esse foi o texto que Deus nos deu enquanto nós estávamos orando no final do ano passado, para que Deus nos desse um tema do que seria esse ano. E Deus assim nos deu a visão de que esse ano seria um ano de nós entrarmos em um novo nível. Eu lembro que eu insisti aqui algumas vezes, tentando passar para vocês o sentimento do que Deus tinha colocado no meu coração, de que entrar em um novo nível simbolizava um novo recomeço, e que nós às vezes não gostamos de ter que recomeçar a fazer alguma coisa, mas não seria um recomeço do zero, mas recomeçaríamos de onde nós havíamos parado. E o ano é, na verdade, era porque eu falo quando estávamos ainda em 2019, o ano seria de 2020, e o texto que nós achamos está em 2 Crônicas, o capítulo 20 e o verso 20, no qual o rei Josafá traz duas orientações ao seu povo. E ele pede para que o povo tivesse fé em Deus. E por ter fé em Deus, eles seriam sustentados. Que eles tivessem fé nos profetas do Senhor e teriam a vitória. É muito fácil, irmãos, nós lermos apenas esse versículo sem entender o contexto no qual o rei Josafá estava inserido. E é muito fácil pregar a Bíblia quando você pega apenas um versículo e quer aplicar a lição desse versículo, mas não explica à pessoa o processo pelo qual esse versículo foi gerado. Muitas vezes nós decidimos fazer coisas quando vemos apenas o resultado delas. Mas quando vamos entender o processo pelo qual devemos passar para que aquilo se concretize, muitos desistem no meio do caminho.
Porque mais importante do que entender o resultado é você entender o processo. Porque quando você entende o resultado, tudo que você pode fazer naquele momento é em uma circunstância experimentar aquele momento. Mas quando você entende o processo, você é capaz agora de fazer com que aquele resultado todas as vezes seja reproduzido. Por exemplo, todo bairro tem uma padaria que o pão é melhor do que o outro. Geralmente é assim. E quando você vai naquele bairro, você vai naquela padaria, você sempre tem a expectativa de ter o mesmo resultado, comer o pão do mesmo jeito. Aí tem um dia que você vai, o pão está diferente. Você estranha. E você vai perguntar ao dono da padaria o que é que aconteceu. Ele vai lhe dizer, é porque o padeiro está de férias. O padeiro está de férias. Mas entenda, não é o mesmo estabelecimento? Não vende o mesmo produto? Mas o resultado, naquele dia, não foi igual. Por quê? Porque alguém que trabalha naquela padaria detém o conhecimento do processo. E o processo só produz o mesmo resultado quando é feito por aquela pessoa. E é o processo de fabricação do pão que garante o emprego dele. Então ele pode até revelar a receita, mas sempre tem um pulo do gato que ele guarda para ele, para que o pão de outro possa até sair, mas igualzinho dele. Às vezes, irmãos, tem coisas simples, mas que vão produzir grandes resultados no final. E é muito fácil você chegar lá na padaria e comprar apenas o pão e comer o pão na sua casa. Talvez essa seja a melhor parte. Só que nós estamos na igreja não com a visão de que nós somos os consumidores tão somente das bênçãos. É aqui que muda o nível. Existe um nível do evangelho em que você prega a palavra para quem está simplesmente desesperançado. Para quem está precisando de uma palavra de vida porque está morto. E a pessoa precisa saber que Deus é o seu sustento. E que a palavra profética é a palavra que lhe dá vitória. Mas chega um nível da sua caminhada cristã que você tem que virar agora o agente propiciador dessas coisas. Essa palavra não foi dita por qualquer pessoa. Essas palavras que nós lemos, elas foram ditas pelo rei de Israel. Em que contexto? Qual foi o processo? Será que se eu e você estivéssemos no mesmo processo, e é isso que nós devemos nos perguntar, o resultado teria sido igual? Porque sentado hoje, todos nós que como estamos, tomamos o nosso banho, passamos perfume, vestimos uma roupa bacana e viemos para um culto. Hoje falar de bênção, falar de vitória, é só criar uma expectativa boa no nosso coração. Mas às vezes estamos na igreja para compreender que a adversidade às vezes chega também na nossa vida, que o cenário muda, que o mercado muda, que coisas que antes funcionavam às vezes vão deixar de funcionar. E precisamos estar prontos e preparados para todas e quaisquer circunstâncias. Você lê o primeiro versículo do capítulo 20, você vai ver. Primeira palavra que entra, até chegar no versículo 20, ele começa dizendo no verso 1, depois disso, preste atenção nesse detalhe, ele vai dizer assim, depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Verso 2, então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Irmãos, eu disse a vocês, presta atenção no detalhe, porque ele começa dizendo, depois disso. Depois disso o que, irmãos? O que foi que aconteceu antes? A Bíblia nos conta a história do rei Josafá, um rei que resolveu fazer aquilo que agradava a Deus. Resolveu buscar a Deus com inteireza de coração. Mas Josafá comete um erro na sua caminhada. Com seu coração bom,
ele resolve agora se aliar ao rei de Israel para lutar as guerras do rei de Israel. E quem era o rei de Israel nesse tempo de Josafá? Nesse início do reinado de Josafá? Ninguém menos do que o rei Acabe, um dos piores reis que já se teve em Israel. E quando Josafá agora vai e se alia com Acabe, nós temos o entendimento da parte de Deus, de que ele ali se coloca em um jugo desigual. Ele que estava procurando agradar a Deus, ele que estava procurando fazer o que era certo diante de Deus, ele que estava procurando servir a Deus com integridade, está agora em um campo de batalha, enfrentando o inimigo que não era dele, enfrentando o inimigo que era permissão de Deus, que vinha para confrontar exatamente o reino da desobediência, o reino da idolatria, o reino da imoralidade sexual, o reino da mentira. Deus estava permitindo que os inimigos viessem contra o seu povo, porque o seu povo havia abandonado ele. E Deus não estava nesse negócio. E Deus não estava nessa guerra. Mas Josafá resolveu entrar em uma batalha que não era dele. O inimigo não era dele. E ele não entendia que aquele posicionamento dele, ele que estava aliado com Deus, ele que estava querendo fazer tudo o que agradava a Deus, agora se colocava contra os propósitos do próprio Deus. Se de um lado na sua vida pessoal e no seu reino, ele estava buscando fazer com que todas as coisas agora se voltassem para a adoração a Deus. Quando ele se coloca agora no campo de batalha, ele se coloca de um lado da batalha em que Deus não estava. E certamente que aquilo seria uma armadilha para a morte do rei Josafá. Porque a Bíblia diz que quando ele vai no campo de batalha, o rei de Israel se fantasiou de soldado e deixou ele vestido como rei. Só que ele não sabia o que tinha sido tramado do outro lado. Mas o profeta de Deus havia liberado uma palavra. Eu vejo Israel como ovelhas sem pastor, identificando que haveria um ataque específico ao líder. E a ordem que foi dada no exército inimigo foi: foquem no rei de Israel, vocês vão matar o rei. E quando a batalha começa, quem estava vestido como rei? Josafá. Quando os inimigos vieram sobre ele, a Bíblia diz que Josafá clama a Deus, e Deus ouve o clamor de Josafá, e os inimigos identificaram que ele não era o rei de Israel. E aí receberam a ordem de todos voltarem, e os inimigos recuaram. A Bíblia diz que um soldado ao ermo lança uma flecha, e a flecha caiu entre a junta da armadura do rei de Israel, que estava fantasiado de soldado. E como ele não estava vestido de rei, não se deram conta de que o rei estava ferido, e a Bíblia diz que o rei sangrou durante toda a tarde, e ali morreu o rei Acabe. E Josafá volta para sua casa. Só que tem um detalhe, irmãos. Quando ele volta agora em segurança ao seu palácio, Deus deu o livramento, Deus evitou que uma tragédia acontecesse com a vida dele, mas Deus não se agradou do que Josafá fez. Se você pegar o capítulo 19, no início dele, você vai ver a Bíblia dizendo: quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente ou o profeta Jeú saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus no seu coração. Pelo que você vai ler a Bíblia vai mostrar que agora decorreu um período de tempo,
em que Josafá continua arrumando o seu reino, continua voltando o reino com integridade, com fidelidade, para buscar a Deus. Mas a palavra já tinha sido liberada. Deus não havia se agradado, porque Josafá foi lutar as guerras de Acabe. E agora, Josafá está no seu reino, buscando a Deus, fazendo com que as coisas concorram para que Deus seja o único adorado em Israel, em Judá. E ele recebe a notícia de que os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas estavam agora vindo contra ele. Eu lhe pergunto, irmãos, qual é a nossa atitude, a nossa reação quando recebemos essas notícias? Aqui tem um detalhe que é muito interessante a gente compreender. Quando guerras se levantam contra nós e que nós examinamos a nós mesmos, e às vezes olhamos e não identificamos em nós nenhuma falha, surge no nosso espírito uma confiança para entrarmos diante de Deus, invocarmos o seu nome, invocarmos a sua presença. Mas quando vem sobre nós situações adversas, e que nós entendemos que de alguma forma nós concorremos para aquilo, corremos um sério risco de não buscar a face de Deus e de querermos enfrentar sozinho a batalha. O que você precisa entender nessa noite é que o seu Deus é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, que mesmo quando nós somos infiéis com Ele, Ele continua sendo fiel. E Ele nos garante que ainda que nós tenhamos que passar por lugares tenebrosos, Ele não nos deixaria só. Vai ter que enfrentar o inimigo? Vai. Você não estava procurando guerra dos outros, você estava vivendo em paz. Não foi agora lutar a guerra dos outros? Pois então agora a guerra chegou para você. Talvez Josafá pudesse se lamentar, colocar a mão na cabeça, ficar triste. Mas a Bíblia diz que a primeira coisa que Josafá fez foi consultar ao Senhor. Primeira atitude de Josafá foi consultar ao Senhor. E proclamou um jejum em todo o reino de Judá. A Bíblia diz que Josafá levantou-se na Assembleia de Judá de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio, e orou a Deus. Se você tiver tempo em casa depois, para ler a partir do verso 6, a oração de Josafá, você vai ver algo interessante. Além de colocar a sua confiança no Senhor, além de compreender que Deus não estava com as costas viradas para ele, além de solicitar toda a nação que se humilhasse em jejum diante de Deus, a Bíblia diz que Josafá agora lança sua voz aos céus, demonstrando algumas coisas na sua oração. Primeiro, que ele reconhecia a grandeza e a glória de Deus, que ele reconhecia que a força e o poder era único e exclusivo de Deus, e que se Deus não livrasse ele, ainda que ele lutasse com seus braços, de nada adiantaria. E eu acho que essa é uma realidade muito presente para os nossos dias. Porque, queridos, não estamos em momento nenhum nos colocando ou incentivando que pessoas se coloquem contra o que qualquer autoridade tem se pronunciado. Não é porque o fiscal de trânsito, alguém que estudou engenharia de trânsito, colocou um sinal vermelho na estrada, eu vou dizer: eu posso todas as coisas naquele que 1000 cairão ao meu lado
e eu não serei. Então, a partir de hoje, eu não respeito mais um sinal de trânsito, porque o sinal de trânsito foi feito pelo homem, e ele está me impedindo de circular na terra que Deus me deu, porque Deus me fez livre. Quem é o homem para dizer a hora que eu tenho que andar e a hora que eu não tenho? Esse exemplo é ridículo, mas é um ridículo que, não duvide, irmãos, que se a maioria da sociedade começasse a pensar assim, talvez você se sentiria inferior se pensasse o contrário. Se você dissesse e pensasse na sua cabeça, alguém desenvolveu um estudo sobre isso, para organizar melhor a coisa, para evitar mortes, para evitar acidentes. E se a lei está aí, se o semáforo está aí, é porque eu preciso cumprir o que está ali. Temos um problema de saúde? Temos. Temos que cumprir as normas de proteção, de higiene? Temos. Não estamos aqui para tentar Deus, para dizer, está com doença infectagiosa, pois agora eu vou entrar no pronto-socorro, sem máscara, e ainda vou entrar e sair para ver o que é que acontece. Isso é loucura, irmãos. Uma igreja nos Estados Unidos foi um dos objetos de maiores escândalos que tivemos naquele país nos últimos tempos, de escárnio do Evangelho, por falta de entendimento, de falta de compreensão, falta de direcionamento, falta de propósito. Tem um versículo na Bíblia que Jesus disse: em meu nome vocês beberão coisa mortífera, né? Não fará dano, pegarão em serpente. Aí o cidadão fez o culto e levou um bocado de cobra. Pega um maçarico com fogo, pisarão sobre o fogo e não lhe queimará. Aí ele pega o maçarico e bota o povo para ficar passando a mão, o povo botando a mão dentro da vela, e as cobras, daqui a pouco uma cobra daquela se injuriou, apanhou um lá dentro, o cara morreu. E agora? Será que o culto que Deus queria é isso? O povo com cascavel e jararaca pulando dentro de uma igreja? Se você botar no YouTube, você acha. A gente dá risada porque está fora do nosso contexto. Mas quantas pessoas não entraram naquela igreja acreditando que talvez aquilo fosse verdade? Porque está escrito na Bíblia. Paulo, a serpente mordeu Paulo e não deu nada, então tem base bíblica. Mas qual o contexto disso? Quando foi que você viu Jesus e os discípulos pulando com cobra na mão? Jesus mandou Pedro caçar uma cobra. Pega ali, Pedro, agora uma cascavel que a gente vai fazer um culto. Quando você viu na igreja primitiva alguém servindo doses de veneno para testar a imunidade dos crentes? O que nós vemos é que todas as vezes que o mal se aproxima e que você bota a sua confiança em Deus, Ele é fiel para nos livrar. Eu não procurei o mal, eu não fui em busca do mal, mas se ele vier até mim, a minha confiança continua em Deus. E eu entendo que essa confiança me diz que se eu não confiar em Deus, ainda que eu adote todas as medidas de segurança, eu não estou protegido. Mas quando eu faço a minha parte, quando eu edifico a minha casa, Deus agora vem e dá respaldo para o meu trabalho. Deus vem e faz com que aquilo que está sendo colocado permaneça, prevaleça. E Josafá se volta para Deus e se coloca agora inteiramente nas mãos de Deus, reconhecendo que de nada adiantaria ele se rebelar, que de nada adiantaria ele ir para a guerra, que de nada adiantaria ele levantar exércitos, se Deus não estivesse com ele. Josafá demonstra que conhece a sua história, que conhece o seu povo. Ele traz diante de Deus a memória de que agora ele estava sendo atacado por Moabe e por Amon, mas esse povo ele não foi destruído porque Deus não permitiu que esse povo fosse destruído. E aí Josafá agora expõe diante de Deus: vê agora como estão nos retribuindo. Veja agora
Eles estão vindo expulsar da terra que o Senhor nos deu como herança. E a conclusão dele é: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Não sabemos o que fazer, mas a nossa confiança está no Senhor. Não sabemos o que fazer, olhamos para os montes e não sabemos de onde virá o socorro, mas os nossos olhos continuam em ti. E tem momentos da vida da gente que é exatamente assim, irmãos. A gente vê uma porta se fechar de um lado. Quando a gente pensa que a coisa vai melhorar, às vezes ainda piora mais um pouquinho. E a pergunta é: e aí agora, o que é que você vai fazer? Existe um homem na Bíblia que serve de exemplo para nós. Porque ele começou recebendo notícia ruim desde o amanhecer até o entardecer. Alguém veio e levou seus cavalos. A casa desabou e todos seus filhos morreram. Você não tem mais nada. Você não tem mais fama, você não tem mais sucesso, você não tem mais dinheiro, você não tem mais família, você não tem mais nada, você está acabado. E para melhorar, ele ainda recebe um mau conselho. Quer que você não abandone o seu Deus e morre? Para onde é que está olhando? Você estava de olho naquilo que você tinha? Você estava de olho nas pessoas que poderiam lhe ajudar? Porque os filhos representavam a perpetuação da força. No tempo antigo, os filhos passavam a administrar aquilo que era dos seus pais e recebiam isso por herança. O que é que você espera agora da vida? O que é que lhe falta mais? Abandone o seu Deus e morre. Mas um nível de compreensão aqui que não é natural. Um nível de compreensão que vem de uma dimensão de quem vive em comunhão com Deus. Alguém que compreende mais do que o que é óbvio. Alguém que compreende mais do que o que os olhos podem ver. Alguém que compreende a vida não apenas como acordar de manhã, encher a barriga e dormir de noite. Mas alguém que compreende a complexidade da perfeição da criação de Deus. Alguém que vive todos os dias alicerçado na estrutura de que tudo que possui veio da mão de Deus. Alguém que vive todos os dias alicerçado que todos os seus dias vividos estão debaixo da direção e da permissão de Deus. E compreende e diz: nesse mundo eu vim nu, e daqui eu não vou levar nada. O Senhor me deu e Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Palavras fáceis de falar e lindas de se ouvir, mas quem gostaria de ter que viver esse momento para produzir algo nessa dimensão? Porque essas palavras só têm sentido quando nós compreendemos que elas foram liberadas diante de tamanho sofrimento. Só faz sentido para nós entender a grandeza das palavras de Jó quando nós entendemos exatamente o momento em que ele estava e a situação que ele estava, porque eu me coloco no lugar dele e digo: se eu estivesse no lugar dele, certamente eu não teria dito a mesma coisa. Quantas vezes nós murmuramos por muito menos? Quantas vezes reclamamos por muito menos? Será que nós, no lugar de Josafá, agiríamos como? O seu reino está ameaçado, a sua casa está ameaçada, a sua vida está ameaçada, e agora é só uma questão de tempo. Porque o inimigo já se levantou e já está vindo para lhe destruir. E tem mais um detalhezinho. E quem deu legalidade para ele vir foi você mesmo. A culpa é sua. O que é que vamos fazer agora?
E Josafá diz: eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos vão continuar esperando a resposta do Senhor. Irmãos, Josafá tocou em um ponto em que ele trouxe à tona a palavra de Deus. Ele trouxe à tona a existência da palavra profética que tinha sido liberada. Se você olhar o verso 9, você vai ver na oração de Josafá ele dizer: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada. Preste atenção, ele disse o castigo da espada. Ele já está trazendo como pressuposto que algo foi feito para merecer castigo. Castigo da espada, a peste, a fome. Nós colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Os nossos olhos diante dessa promessa, diante dessa palavra, vai permanecer em ti, porque não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. E a Bíblia no verso 14 vai dizer: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Aqui, irmãos, começa agora a nós entendermos o processo do sobrenatural de Deus. Quando nós invocamos a Deus em sinceridade, em fé, em confiança e de acordo com a sua palavra, o Espírito de Deus vem. O Espírito de Deus vem. E vem para fazer o que, irmãos? A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que ele começa a dizer é: não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. E ele vai dizer: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá. E ele vai repetir de novo: não tenha medo e nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. O Espírito de Deus se manifestou. O Espírito de Deus veio fazer algo que o homem não podia fazer. O Espírito de Deus se manifestou para quebrar primeiro o espírito de medo, porque o povo já estava antecipando a sua derrota antes de lutar. Quando a gente vê a história de Davi, eu acho algo fantástico, porque quando ele se coloca no vale para enfrentar Golias, tem um trecho do verso, quando ele está conversando com Golias, que às vezes a gente acha que aquela conversa é direcionada para Golias, mas não era para Golias. Ele estava falando para o exército de Deus. Hoje mesmo eu vou ferir você, vou cortar a sua cabeça e vou dar o seu corpo às aves do céu e às bestas do campo. E aí ele vai dizer: para que o povo saiba que para livrar o Senhor não precisa nem de espada, nem de lança e nem de escudo, mas para que esse arraial, veja, que arraial era esse que ele estava falando? Era o arraial do povo de Deus, porque o arraial dos filisteus, ele disse que eu vou destruir você e vou destruir o seu arraial também, e vou dar a carne de vocês às aves do céu e às bestas da terra. É hoje, isso vai acontecer, mas isso vai acontecer para que este arraial saiba, para que o povo de Deus saiba, que para Deus conceder a vitória, Ele não precisa de espada, nem de lança e nem de escudo. Talvez se coloque agora no lugar de um soldadinho do exército de Saul. Imagine Saul
como se a gente colocasse aqui... Vem cá, irmão Val. A gente não pode ter contato físico, o senhor fica longe aqui, mas o irmão Val é um bom exemplo para a gente mostrar aqui. Marco, vem cá você. Do lado esquerdo, viu, Marcos? Sobe aqui para o pessoal da internet ver vocês também. Vem pelo lado de cá, Marco. Fica aí, irmão. Fica aí. O senhor está... Imagine, irmãos. Vocês são irmão Marcos. Vocês são irmão Marcos. Esse aqui é o rei Saul, não é Golias, não, colega, assim, que está bagunçando. Né? O cara está pegando pesado com você. Aqui está o rei Saul. Me diga uma coisa. Se vê um inimigo lá fora, ele é o seu rei, e ele está com medo de ir, você vai? Vocês se coloquem no lugar de Marquito aqui, no lugar do pastor, que eu estou no mesmo time que você. Ó. Se diz que o inimigo está lá fora, chamando, eu só quero um homem para lutar comigo, não quero exército não. Vós não sois servo de Saul? Pois eu sou filisteu. Eu só quero que vocês mandem um homem. Aí a gente aqui vai olhar para quem, Marco? Quem é que vai ter que lutar esse negócio aqui? A gente olha para ele. Quem tem que ir para a guerra é o rei. E olha o tamanhão do homem. Aí eu olho para meu braço aqui, digo, rapaz, sangue de Jesus. Se o homem daquele tamanho está com medo de ir, como é que eu vou lá? Vocês se coloquem nessa posição. Ele não quer ir. Ele está com medo de ir. Você vai? Pode sentar, meus amados. Deus abençoe vocês. Esses exemplos servem para fixar na nossa mente. Porque agora aparece... E eu não vou trazer o exemplo de ninguém aqui. Só se tivesse ministério infantil que eu ia pedir alguém. Mas aparece alguém menor ainda do que Marcos. Aparece alguém mais franzino do que Marcos. Magrinho, jovem. E chega para mim e para Marcos e para o rei. Eu quero mostrar a vocês que não é braço forte que vence guerra, não. Vocês estavam com medo? Irmãos, naquele tempo, a Bíblia diz que um tempo antes dessa guerra com Golias, se procurou uma espada no meio do povo, só quem estava portando espada foi Saul e seu filho Jonatas. Porque o povo de Deus ficou tão subjugado que eles não podiam mexer com metais. Eles não podiam trabalhar com metal. Para ele amolar as enxadas dele, ele tinha que ir lá nos filisteus. Para eles não aprenderem a fazer armas, para não lutar contra os filisteus. A Bíblia diz que Golias, ele chegou extremamente armado. Irmão, a arma de Golias não era feita de ferro, não. Era tudo feito de bronze. O homem estava com um capacete de bronze polido na cabeça. Um escudo, que eu não sei esses pesos aí, mas se você quiser traduzir depois você vê. Era tudo muito pesado. Um escudo que tinha que vir um homem carregando o escudo dele. Diz que a lança que esse homem portava era igual aquelas de costurar tecido. Uma lança que parecia um negócio de costurar, fazer roupa. Não sei quem já viu aquele negócio que chama tear, que fica um pau andando para um lado e para o outro. Uma couraça de bronze entrelaçada. Eu estou com um pedaço de pau na mão. Olho para aquele cidadão. O rei está armado também. O rei está de couraça também. O rei também tinha capacete e tinha espada, mas o rei não quis ir. Eu vou? Mas preste atenção, aqui tem um problema muito sério agora no nosso exemplo. O problema é que a nossa visão está focada em nós e nas pessoas que estão ao nosso lado. Nós esquecemos, irmãos, no meio da batalha, de Deus. Mas eu sei que eu estou com Deus, eu sei que Deus... Mas vem cá, como é que eu vou chegar nesse ponto aí? Como é que eu vou fazer? Se eu não tenho uma espada, se Deus pelo menos me ensinasse a fazer uma espada aqui agora... Mas, irmão, eu tenho até fé que eu posso ir lá derrotar esse gigante. Mas como é que eu vou se eu não tenho nada na mão? E aí Davi vai com um cajado, com uma funda, com as pedrinhas na mão,
e vira para o exército inteiro e diz: olha, isso aqui vai acontecer hoje para que vocês entendam uma coisa. Quando Deus quer agir, Ele não precisa de nada do homem. Ferramenta de homem, conhecimento de homem, sabedoria de homem. Irmãos, entenda uma coisa: se Deus quiser lhe abençoar, se Deus quiser prosperar a sua casa, se Deus quiser lhe honrar, Ele não precisa de seu estudo, Ele não precisa de seu conhecimento, Ele não precisa de nada. O pastor agora me deu a deixa, eu já não gostava de estudar mesmo. Eu estou ligado, estou atento, ligeiro, para não deixar uma brecha aqui para Satanás, que senão Satanás pega isso aqui, aí já pega o coração de alguém e aí diz: olha, meu irmão, a partir de hoje eu só vou entrar em jejum e oração e Deus vai prover todas as coisas. Irmão, preste atenção, em nome de Jesus, não é disso que a gente está falando. O que a gente está dizendo é que quando Deus quer agir, Ele não depende dessas coisas. Mas foi o mesmo Davi, preste atenção, o mesmo Davi, o mesmo, não mudou não, é o mesmo Davi, que na hora que o espírito maligno estava perturbando Saul, teve que procurar alguém que sabia tocar harpa, mas tinha que ser alguém que tocasse bem, e para tocar a harpa bem, exige dedicação, exige estudo. Para alguns trabalhos, Deus vai levantar alguém que não está capacitado, porque quem está capacitado, irmãos, está com medo. Quem está capacitado, irmãos, não está em comunhão com Ele. É por isso que muitas vezes Deus pega as coisas loucas para confundir as coisas sábias desse mundo. Mas se você se preparar, a probabilidade de Deus lhe usar ainda é maior ainda. Daniel está na Babilônia, então não, meu irmão, agora é jejum, oração e não precisa estudar. Não, irmão, é jejum, oração e estudo. E na hora do exame entra a sua edificação com a mão de Deus. E aí, meu irmão, não se achou mais ninguém sábio do que o homem na Babilônia. Não adianta só estudar e não adianta só buscar a Deus. Você tem que crescer na graça, mas tem que crescer também no conhecimento. E foi o conhecimento de Josafá aqui que moveu a mão de Deus. O Senhor disse, está escrito na tua palavra. Será que no momento da sua dificuldade você sabe o que está escrito na palavra de Deus para você invocar Deus pela sua palavra? Eu sei o que o Senhor disse, eu sei quem eu sou, sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor criou o céu, sei que não adianta nem eu ir para essa luta, porque isso aqui o Senhor já tinha dito que ia mandar. Então, se o Senhor não for, não adianta nem eu ir, que eu vou me acabar por lá. Agora, o Senhor falou que se o castigo da espada viesse e a gente clamasse ao Senhor, o Senhor responderia. Deus disse: pois não, o homem conhece a minha palavra, agora eu tenho que aparecer. E o Espírito de Deus agora se manifesta no meio do povo. O Espírito de Deus desce como uma palavra profética. Essa luta não é de vocês, podem ficar tranquilos. Deus, quando nós viemos do Egito, esse povo estava na terra e o Senhor disse que não era para a gente tocar nele, e nós não tocamos nele. Olha como eles estão nos retribuindo. Deus: pois não, é justo o que você está pedindo. É importante, irmãos, que as nossas queixas diante de Deus, elas sejam com justiça. Meu pai conta sempre a história de um irmão atribulado. Um dia desse, quando ele vem a pregar aqui, ele vai contar isso aqui. Ele contando ainda é mais engraçado. Ele disse que chegou no final do culto, o cara veio pedir oração a ele, porque a tia dele estava atribulada. Olhe bem, preste atenção, como as nossas queixas, as nossas orações diante de Deus, elas precisam estar revestidas de justiça. Deus, é justo que o Senhor não tenha deixado, enquanto nós estávamos fortes, destruir esse povo, e agora eles estão nos pagando dessa forma? É justo. Aí o cara vai pedir oração ao pastor, no final do culto. A tia dele está atribulada. Aí, antes de orar, sabiamente o pastor perguntou a ele: meu filho, diga uma coisa, você trabalha? Não, pastor, estou orando aí para Deus abrir uma porta de emprego. Pois não, tudo bem. Quem é que sustenta a casa? Não, quem sustenta é minha tia, né? Aí já sustenta a sua tia, é. E vem cá, e como é esse negócio? Por que sua tia está atribulada? Não, meu irmão, é um negócio mandando eu varrer casa e mandando eu lavar banheiro. E você faz o que em casa o dia todo, meu filho? Não,
Dentro de casa, assim, o senhor sabe, né, pastor? A gente dorme, aí acorda de madrugada para orar, aí às vezes já acorda um pouquinho tarde, aí eu acordo, vou ler a Bíblia ainda, almoço. De tarde tem que tirar aquele cochilo depois do almoço, para de noite vir para o culto e não orar. E você ajuda a sua tia em quê, meu filho? Não, pastor, o senhor sabe oração, né? Estou orando pela vida dela. Senhor, meu filho, então eu vou lhe ajudar agora orando pela vida dela, porque para aguentar você preguiçoso desse jeito dentro da casa dela está difícil. Adianta orar, irmãos? Não adianta. Por quê? Porque a sua queixa ela não é justa. Não é justa. Nós temos que entender, irmãos. O Espírito de Deus se manifestou e disse: a guerra não é de vocês, agora a guerra é minha. E nessa batalha vocês não vão ter que lutar. Ó que bênção, ó que palavra profética. Mas para chegar nisso, veio de onde? Qual foi o contexto? Qual foi a situação? Querer viver a palavra profética, a manifestação do Espírito de Deus, todo mundo quer. Mas quem produziu isso? Quem fez com que isso fosse gerado? Um coração de um rei que entendia a soberania de Deus, que entendia o controle absoluto de Deus. E agora o povo todo com medo, porque a notícia chegou de que todo mundo ia ser destruído. Vai morrer todo mundo, vai morrer pai, vai morrer mãe, vai morrer filho, vão tomar tudo que é seu, não tem para onde correr. Quando a palavra de Deus se manifesta, a primeira coisa que ele diz é: não tenham, e ele termina dizendo: não tenham medo e nem desanime. Então vamos agora todo mundo ficar dentro de casa esperando Deus agir? Não. Vocês não vão ter que lutar, mas vão ter que ir para a guerra. Já prestou atenção nisso? Como Deus faz as coisas? Vocês não vão ter que lutar, mas vocês vão ter que ir. Me mostrem que vocês estão confiando na minha palavra. Em vez de fugir, vocês vão agora de encontro ao inimigo de vocês. Só tem um detalhe: na hora que você encontrar o inimigo, você não vai precisar lutar, mas você vai ter que ir para a guerra. Tem gente que quer ter vitória, não quer nem lutar e nem ir para a guerra. Não, eu acredito, Deus, se o Senhor falou que Deus vai agir, eu acredito que Deus vai agir, mas a gente fica aqui orando, amém, e Deus vai fazer lá. Não lembra da história do centurião, que a gente orou daqui? Tudo mesmo, o povo arruma um pretexto na Bíblia para não fazer. Vai ter um ministério de evangelismo na igreja? Não, meu irmão, Deus sabe meu coração. Esse negócio desse mingau aí é uma bênção de Deus. Eu já dei até um leite ali, a irmã Aline pode botar meu nome na lista ali, o leite eu dou. Deus sabe meu coração, eu estou lá com vocês em espírito. Só o sangue de Jesus. Eu estou lá em oração. Tem gente, irmãos, que não vai porque não quer sacrificar, acordar cedo. Quer fazer para Deus aquilo que não custa nada. Quer fazer para Deus aquilo que é conveniente. Quer fazer para Deus aquilo que está na maciota. Vamos levantar uma campanha de oração, bora! Qual é o objetivo? O objetivo é que você escolha um horário que você esteja disponível para orar. Qual é o critério que a gente usa? Um dia um atribulado veio me dizer que tinha que mudar o horário do culto para o povo chegar em casa ainda para assistir o Faustão, o Fantástico. Sei lá que demônio foi que ele queria que assistisse lá. Eu acho que quem fala um negócio desse, irmãos, não tem no seu entendimento a prioridade do que é o reino de Deus. Não tem no seu coração. Não tem no seu coração o entendimento de que Deus está acima de todas as coisas. Não tem, irmãos. O que é o culto? O culto é o dia que eu vou, que eu tenho tempo, eu estou domingo em casa, não tenho nada para fazer, não posso ir mais para o bar jogar dominó, não posso mais ir para a lambada, então eu vou para o culto. É assim que funciona? Ou há uma prioridade para que estejamos fazendo um culto a Deus?
E aí... Oi. E aí você chega no verso 20. Quando Josafá, prostrando o rosto em terra, em adoração ao Senhor, louvaram ao Senhor em alta voz e começaram a sair para o deserto. E louvando ao Senhor, ele disse: olha, preste atenção agora no contexto do versículo que a gente leu, porque a gente leu dizendo: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Eu li só isso, não foi? Eu disse que você precisava conhecer o contexto. Falei ou não falei? Aqui, meu amigo, é para ouvir essa palavra e tomar uma atitude. Se levante, que a gente vai encontrar agora o inimigo. Tem fé? Se você tiver fé, olhe bem. Se você tiver fé no Senhor, vocês serão sustentados. Vocês vão ser abençoados. Se você crê nos profetas, vocês terão a vitória. Amém? Amém. Todo mundo crê? Crê. Então bora levantar que agora a gente vai encontrar o inimigo. É o que eu digo, irmãos. Eu podia pregar um versículo desse aqui, passar a noite toda aqui enchendo sua cabeça. Você vai vencer, receba a vitória, a luta não é sua, e é de Deus. E tome-lhe glória, e tome-lhe aplauso. E gente emocionada dentro da igreja. Ia ter gente que ia sair até uma lágrima assim no cantinho do olho, da emoção. Ô pastor, significa que agora eu não tenho que lutar? Que Deus vai fazer tudo por mim? É, meu irmão, e receba a vitória. Enquanto você canta aqui agora, Deus está indo lá no cativeiro e libertando o seu filho. Enquanto você está aqui agora, Deus está trabalhando e lhe dando a vitória. Receba! Crê no Senhor? Se você crê, Ele vai trazer prosperidade. Você crê nos seus profetas? Ele vai trazer a vitória. Pois bem, então agora levanta que a gente vai encontrar o inimigo de frente. Tudo desarmado. Eita, então o negócio agora ficou mais estreito ainda. É desarmado, irmãos. Irmãos, muitas vezes nós estamos cara a cara com o inimigo. E as armas que o inimigo usa, nós não podemos usar. Você está no seu trabalho, a pessoa que trabalha do seu lado só está esperando você dar uma brecha para ele lhe piruar para o chefe para tomar seu emprego. Às vezes não é nem para ele, mas ele tem um primo, tem um sobrinho, tem uma tia, tem não sei quem que está desempregado e que ele anda o tempo todo botando na cabeça do chefe. Ele pode armar para você, ele pode quebrar alguma coisa e dizer que foi você, mas você não pode agir igual a ele. Você muitas vezes vai ter que enfrentar o seu inimigo totalmente desarmado. Para quê? Para provar e demonstrar que toda a sua confiança está no Senhor. Tem fé? Tenho. Crê que Deus vai lutar assim que você precise lutar? Creio. Você crê que se a palavra profética liberada, você receber e crer, você vai vencer? Creio. Então bora levantar e desarmado enfrentar o inimigo de frente. Quem vai? É o que eu digo, irmãos. Nós não estamos aqui nessa noite. Desde o primeiro dia que saiu o primeiro decreto, nós, como igreja, nos alinhamos para cumprir integralmente tudo o que foi dito. Suspendemos todas as atividades de evangelismo da igreja. Todas. Não tem ninguém da igreja saindo por rua para estar se expondo aí desnecessariamente. Por que desnecessariamente, pastor? Porque a igreja evangelizou durante o ano inteiro, alcançou os bairros e vai continuar quando acabar esse negócio. Mas se quem não ouviu, irmãos, quando não tinha coronavírus, é agora que vai ouvir? Parece que só agora que virou hora de evangelismo. Não, irmão, o ministério de evangelismo está em paz. Está tranquilo, guardando força, para quando voltar com tudo de novo. Agora, ministério infantil, precisou parar, a gente parou também, irmãos. E a gente sabe que Deus está guardando as nossas crianças.
A gente crê, a gente vai se expor, vai dizer, não, o governo está errado, vamos botar todo mundo aqui dentro, espirrando ainda um na cara do outro. Plá, plá. Sangue de Jesus, né? Tribulação do inferno. Isso é tentar a Deus, irmãos. Isso é tentar a Deus. E a gente não está aqui com esse espírito. Mas a gente tem um entendimento também, enquanto ninguém obrigar a gente a fechar a porta da igreja, a gente vai estar aqui fazendo um culto. Porque a gente entende que o culto é a nossa expressão maior de nossa comunhão, de nossa relação com Deus. Porque aqui não é a minha relação com Deus, não é a sua relação com Deus, aqui é a relação da igreja e Deus. Passamos um ano entendendo quem era a igreja de Deus, o que é a igreja de Deus. E não é simplesmente porque disse, tem restrições que a gente vai só por isso abandonar a igreja. Não, irmãos, dá para ter culto? Dá, então do jeito que dá a gente vai fazer culto. É na catacumba? É na catacumba, vamos fazer culto na catacumba. E no dia que não puder mais fazer culto, quem for crente vai ser preso, a gente vai fazer culto lá na cadeia. Agora eu quero saber quem é que quer ir para a cadeia por ser crente. Porque é a hora, irmãos, que a divisão começa. Deus vai dar vitória ao exército. Vai, Gideão, bora, bora. Está dentro, está dentro. Manda chamar o povo aí. Mais de 20 mil pessoas e aquela agonia toda. Diz aí, rapaz, tem gente demais. Primeira coisa, grita aí, os covardes que voltam. Foi quase todo mundo embora. Só porque ele disse, os covardes, pode ir embora. Foi quase todo mundo embora. Os covardes. Sabia que os covardes não herdarão no reino de Deus? Vai ler a Bíblia. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Eu estou explicando, passei meia hora aqui lhe dizendo, nós não estamos aqui para tentar Deus, não. Estamos tomando todas as medidas de segurança? Estamos. Estamos sendo assessorados por pessoas da área de saúde que estão nos dando procedimento. Todo mundo está assistindo o culto hoje aqui, foi higienizado as mãos ao entrar no templo, todo mundo teve sua temperatura medida, está todo mundo sentado aí em mais de não sei quantos metros de distância, está tudo certinho. A não ser quem já mora junto em casa, que aí não tem jeito. Mas, o que é o medo? O medo é você ser paralisado antes de você ser atingido. O medo é lhe impedir de você tomar uma posição e de você avançar antes de que o fato de fato aconteça. A palavra foi liberada? Foi. Diz o quê? Que vai vencer. Falou mesmo? Falou. Mas os covardes podem voltar, meu irmão. Então Deus dá o livramento, mas eu estou fora disso aí. Só tem um detalhe, irmãos. E a gente tem muitos detalhes na Bíblia. É que foram enfrentar agora os inimigos cantando. Cantando. Se Deus disse que a gente não vai lutar, a gente não vai lutar. Então a gente vai cantando. Só que quando eles chegaram agora, preste atenção, no verso 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Preste atenção. Por que é que eles viram que o exército tinha sido destruído? Por que é que eles viram que os inimigos estavam mortos? Porque eles estavam lá. Só viram a derrota do inimigo porque eles estavam lá. Lá onde? No lugar onde era para eles estarem derrotados. No lugar onde era para eles serem mortos. No campo de batalha, desarmados. Chegaram lá para ver o quê? Só a derrota do inimigo. E aqui, irmãos, é fantástico você entender que quando Josafá, a Bíblia vai dizer agora no verso 25, foram saquear os cadáveres, encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor, que passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. E no 4º dia se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. E por isso até hoje é chamado Vale de Beraca. Durante 3 dias recebendo bênção. Durante 3 dias recebendo ouro. Durante 3 dias recebendo comida. Durante 3 dias recebendo roupa nova. Ao ponto de que eles pegaram
tudo até não ter mais aonde colocar nada. É vitória? É vitória. É bênção? É bênção. Mas para chegar no lugar da bênção, tem que ter fé. Tem que crer no Senhor. Tem que crer nos seus profetas. Você crê? Então agora está na hora da gente ir para o campo de batalha sem armas, para ver se você crê no que Deus está dizendo. Os incrédulos, irmãos, se houve no meio deles que não tiveram coragem de colocar a sua vida ali em risco, também não tiveram a oportunidade de levar os despojos. Só foi abençoado quem estava lá. Só trouxe provisão e prosperidade, e foi contado no meio do exército vitorioso, que nem lutou aqueles que estavam lá. Vocês não vão precisar lutar, mas vocês têm que ir para a guerra. O inimigo vai se levantar? Vai. Vai pelejar? Vai. E o que é que eu tenho que fazer? Clame ao Senhor. Olhe para o Senhor. Procura ver, irmãos, dentro dessa história aí, o que é que tem que se alinhar, o que é que tem que se corrigir, o que é que tem que mudar. Clama, meu irmão, jejua, ora, apresenta ao Senhor, porque certamente Ele lhe ouvirá. E quando Ele ouvir, o Espírito dEle há de se manifestar. E quando o Espírito se manifesta, lança fora todo medo, toda angústia, e começa a trazer agora uma expectativa de renovo. Começa a trazer agora esperança. Começa a trazer agora ideias. Começa a trazer agora planejamento. Começa a trazer agora criatividade. Começa, irmãos, a abrir portas aonde nem porta tem, para que você seja abençoado. Mas às vezes você já recebeu a palavra profética. Você já recebeu tudo o que você precisa. Só está faltando você se levantar e ir para o lugar da bênção. Se dissesse que o lugar era de bênção, ia ter fila e briga e guerra para chegar lá. Mas quando diz o lugar é de morte, não é de bênção. Lá não está uma mesa no deserto esperando você, para você comer, não. Lá está um bocado de inimigo, tudo armado até os dentes, lhe esperando só para cortar sua cabeça. Mas se você tiver fé e você crer no Senhor Deus, vai ter provisão. Se você crer nos seus profetas, vai ter vitória. E como é que eu provo que eu creio? Como é que eu provo a minha fé? A fé sem obras é morta. Pois então, se Deus está dizendo, eu vou me levantar e vou me encontrar com aquele inimigo. E eles foram para a guerra. E quando se depararam, o inimigo já estava sem ação. Deus colocou um espírito de confusão no meio deles, que eles mesmos se destruíram. E agora a guerra e a batalha era só para carregar o máximo que eles podiam. E foram 3 dias carregando coisa, até não poder mais. Eu queria que você levantasse nessa noite, porque nós vamos orar aqui nessa noite. E esse inimigo vai cair por terra. Essa crise vai passar. Essa pandemia vai cessar. E aqueles que estiverem com a sua confiança em Deus, aqueles que não se dobraram diante do medo, e eu não estou falando aqui para ninguém se descuidar em nome de Jesus. Irmão, se puder fique em casa, se puder não saia de casa, se puder use a sua máscara, se puder faça tudo que o governo disse. Dê a César o que é de César. Mas no seu coração, a sua confiança tem que estar em Deus. A prioridade, a primeira coisa que eu vou buscar é o Senhor. Comecei a tossir aqui um negócio estranho. Deixa eu ir para o médico fazer uma radiografia. Antes de você ir para o médico, antes de você ir para qualquer lugar, dobre seu joelho e coloque diante de Deus. Depois vá para o médico, vá para o hospital. E vá, meu irmão, preparado com a mão cheia de fogo, que no meio do caminho você ainda vai orar por uns 5 que vão ser curados ainda. Você não vai precisar pegar em espada, não vai precisar matar ninguém, mas aonde você chegar, a presença do Espírito de Deus vai com você. Aonde você chegar, aonde já estava decretada a morte, vai haver vida, e vida com abundância e com prosperidade.
É o que está esperando você depois dessa crise. É o que está esperando você depois dessa epidemia. Deus vai abrir porta para as pessoas que estão aqui nessa noite. Nessa noite eu vejo aqui nesse lugar Deus mudando a realidade de muita gente aqui nessa noite. Pessoas que estavam aqui nessa noite com sentimento de inferioridade, complexo de inferioridade. Mas eu não sei, mas eu não posso, mas não dá. Essa noite aqui, ó, Deus está me mostrando o Espírito de Deus se movendo aqui, ó, mudando mentes. Recalabassuri andarabachandarabacanda. Recalabassuri. Mais um pouco só, e você vai ver a vitória chegando nas suas mãos. Tem inimigos que estão vindo contra a sua vida que você não está entendendo. Mas pergunta, mas Deus, não basta um só? Já veio Moabe, já veio Amorreu, e agora ainda vem mais outro. Parece que a batalha não acaba. Ei, presta atenção. O inimigo está aí para ser vencido. Mas tem batalha que não vai ser resolvida com conversa. Não vai ser convencido com insistência. Você não vai mudar a mente de ninguém. Você não vai mudar o coração de ninguém. Porque você fala demais. Ou porque você acha que tem razão. Ou porque você acha que seu entendimento é lógico. Enquanto você não se voltar e começar a buscar o Senhor agora com sinceridade, com insistência, o inimigo ele não vai bater em retirada. Mas se você se dispuser a em primeiro lugar buscar o Senhor, em primeiro lugar você entrar na guerra, você não vai precisar lutar, porque você vai ver a mão de Deus agir.